eletrônico industrial é na Globetech. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos eletrônicos. Multímetros, alicates, termômetros, equipamentos de segurança, controladores de temperatura e muito mais. Venha nos visitar. Rua Henrique Heroles 584, Alto do Ipiranga. Acesse nosso site www.globetech.com.br e conheça nosso e-commerce. Globetech, tudo em eletrônico industrial. Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No vídeo de hoje vim trazer aqui para vocês então a antena que eu falei que iria trazer aqui e comentar sobre ela, uma antena plano terra, para você estar fazendo para o teu transmissor, tanto de FM e VHF e UHF também. É uma antena simples de estar fazendo, mas que requer certos cuidados aí na hora de estar desenvolvendo ela, as medidas, porque as medidas implicam na frequência e dependendo do transmissor, por exemplo, esse aqui que eu fiz uma réplica aí para um cliente. Então, dependendo da antena, o transmissor simples, a antena pode estar conduzindo a frequência para a frequência que ela foi determinada. Esse transmissor aqui tem aproximadamente 3 watts, tem 2 watts, foi medido no watímetro. Nós vamos fazer alguns testes aqui. Ele está funcionando com 24 volts. Só lembrando uma coisa que eu não falei no vídeo passado, que dependendo da voltagem, se for muita voltagem aplicada no circuito aqui do estágio de RF, pode ocorrer uma oscilação muito grande e fuga de frequência, capacitância parasita e outros detalhes que agregam. O transmissor é uma coisa muito sensível. Nesses transmissores simples, a voltagem também, fonte não estabilizada, causa ronco na transmissão, na harmonia. A fonte de energia, se for utilizado bateria, também interfere aqui, porque se a bateria for descarregando, a frequência ela vai trabalhando também. É normal esse transmissor ele ficar pulando, vamos dizer assim, de 100 MHz, 101, 100, 99.9, então é normal. Aparelhos tipo celular e rádios APLL, você vai ter vamos dizer assim, uma disparidade muito grande do som, porque ele busca a frequência exata. Já se for um rádio sintonizável aí, capacitor variável, rádio tradicional, super regenerativo ou heterógeno, você não vai sentir essa diferença tão grande aí no circuito, tá ok? Outro detalhe também que eu comentei, que o cabo aqui, se for um cabo muito grande e um cabo dessa forma de cobre, ele vai ter interferência também. Busque cabos de fibra ótica ou cabos que tenham ferrite para não estar tendo tanta alteração na frequência. Porque quando você vai colocar a mão aqui no celular ou no circuito em geral, você vai ter aquele efeito terra e acaba, do campo elétrico do corpo acaba interferindo se ele não estiver bem regulado. Transmissor bem regulado aqui no estágio do filtro, esse transmissor é simples, mas ele tem um filtro. Transmissor bem regulado, ele não tem tanto esse problema. Eu vou acoplar aqui minha antena. Essa antena caseira tá ali. Tá até sendo segurada por spaver, porque não tem como parafusar aqui na banqueta. Esse cabo aqui é um cabo de 75 ohms. Outro detalhe, o cabo deve ter no máximo 1,5 m para você, como eu já falei, não ter problemas aí com a transmissão. Cabo de 50 a 75 ohms. O transmissor deve estar perto da antena mesmo correspondente. Meu transmissor está acoplado à minha antena. Quando ela for parafusada, vai ficar na mesma altura, o transmissor na mesma altura do suporte.
No caso, esse transmissor aqui, ele deve ser blindado para que não tenha problema aí com capacitância e esse tipo de coisa aí, sem ficar mexendo muito próximo também, para não ter outros problemas. Vou enviar um áudio aqui de um aparelho. Esse transmissor aqui já tem no meu canal, eu já desenvolvi ele no meu canal. Resolvi replicar ele novamente, é pedido. E vamos fazer aqui, mesmo sendo um projeto muito simples, ele sempre requer um pouco de trabalho. Fonte de alimentação, 2 baterias de 12 volts cada. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a antena aqui então. Essa antena aqui é o seguinte, ela tem... não tem nem 1 metro de altura. Deixa eu pegar aqui e medir. Deixa eu pegar e medir aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar de altura essa antena. Da base dela tem 60... Deixa eu ver bem aqui. 65 centímetros de altura. Utilizando... que a turma fala muito comumente, o pescoço de ganso aqui na região, mas que é a antena então do suporte do monoponto de uma parabólica. Tem tudo a parte ali que nós podemos utilizar para parafusar. Como eu falei para vocês, o cabo da minha antena que eu utilizo para testar ele estragou. Até acabei comprando um rolo aí, um cabo novo para estar substituindo na minha antena plano terra do meu transmissor. Cabo de 75 ohms. Eu resolvi utilizar o de 75 ohms. O projeto da antena plano terra é universal. Tem vários blogs em vários canais disponíveis também. Então não é uma coisa que eu inventei. As medidas tá disponível aí na internet, mas tem um cálculo que eu vou deixar abaixo do vídeo também para você estar fazendo para a tua frequência. Então, essa plano terra aqui tem a plano terra com 4 elementos terra, 5 totalizando com o irradiante. Essa daqui são 4 elementos, 3 plano terra e 1 irradiante. Como vocês podem ver, os plano terra aqui, eles foram feitos do mesmo material da parabólica, do mesmo material na parabólica aqui. Nós vamos fazer um teste aqui na garagem mesmo. E esse material aqui onde vai a peneira. Nós temos então na chapa principal aqui acoplados 3, que medem, esses 3 aqui, eles medem, tá medindo 70 centímetros cada haste do plano terra. E do irradiante, ele está medindo 66 centímetros até a parte aqui onde vai o fio soldado. Deixa eu pegar o aparelho aqui e mostrar para vocês aqui abaixo. Aqui abaixo, então, nós temos essa chapa onde vai as 3 hastes. Se você for utilizar telescópica, você coloque 4. E como eu estou utilizando mais material, então estou utilizando 3 para compensar. Aqui vai um conector de parabólica, no meio aqui eu furei, que vai parafusado o cabo coaxial que vem aqui da de 75 ohms. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele vai então a conexão. E aqui dentro, vamos dar uma olhada ali, tá meio úmido. Vai então um fio de cobre enrolado até o irradiante, que é um irradiante de cobre. Eu escolhi o cobre porque o cobre ele tem uma condutividade melhor do que o alumínio. Segura aqui para mim. Esse irradiante aqui, se você for utilizar de alumínio, pode ser uma vareta. Na verdade eu tenho aqui de alumínio.
Na realidade eu tenho de alumínio que eu poderia estar utilizando numa bitola aqui, deixa eu ver, de meio centímetro de diâmetro. Esse aqui tem 13 milímetros de diâmetro. Ele é um fio já de aterramento predial, residencial na realidade. Tem outro aqui que você pode estar utilizando, que ele é 1 milímetro, 2 milímetros. Esse aqui já é de fio de cobre de construção, que você descasca. Já esse outro aqui, ele é assim mesmo, que ele é de aterramento, ele é ferro cobreado. Tem uma camada de ferro interno. Então, 65 centímetros. Deixa eu pegar e expandir um pouco aqui para vocês verem como que ficou essa antena. E essa parte aqui do plano terra, ela tem em torno de digamos uns 35 graus de queda, e ela não é aterrada ao suporte principal da antena. Ela não é aterrada. Aqui nessa chapa nós temos uma isolação, então é isso aí. E aqui, galera, para ter um suporte aqui, para ele não ficar muito aparecendo, é uma coisa muito caseira mesmo que eu vim ensinar vocês. Eu utilizei um tubinho de solda de estanho mesmo, coloquei isopor aqui para ele ficar mais firme, colei essa parte. É uma chapinha que foi tirado de televisão, essa conexão coaxial. E foi colado nesse tubo aqui, ele sai, depois eu vedei tudo, colei tudo bem certinho. Porque ele tem uma chapinha nesse conector coaxial, e eu furei e a chapinha não passa lá para baixo, tá certo? E essa antena aqui, ela tem uma capacidade de estar irradiando. Essa antena tem a capacidade de estar irradiando aproximadamente 300 watts numa boa. Tem pessoas que vão me desmentir, mas ela tem essa capacidade tranquilamente, ok? Então o que vai fazer irradiação é apenas o positivo e radial que sai do meu transmissor aqui embaixo no chão, ok? Aqui nas pontas aqui, se você colocar a mão no plano terra aqui, ele serve justamente para pegar essa capacitância parasita e jogar para o chão. Nós vamos então aqui nas pontas do plano terra aqui, se você mexer aqui, ele vai causar um efeito interferência na frequência. Mas se você pegar justamente aqui, não vai ter problema nenhum. Já se você colocar a mão no irradial, essa distância aqui, mais ou menos em uns 30 centímetros do irradial, ele já vai então interferir, ok? Vamos fazer o teste aqui. Vamos conectar as minhas baterias aqui para fazer um teste. Só do meu multímetro tá perto aqui, ligado, perto do transmissor, ele já começa a ter uns efeitos. Vamos lá então aqui medir a voltagem. Positivo tá desse lado e GND tá aqui. Na realidade, vamos desligar o transmissor, que o transmissor aqui ele está afetando o funcionamento do meu multímetro. Nós vamos ter 23 volts, então a alimentação no nosso transmissor. Vamos tirar do lado aqui.
Vamos ligar o nosso aparelho. A música que nós vamos tocar é essa. E por via das dúvidas eu vou deixar bem baixo o volume, porque esse transmissor ele já tem uma amplificação, um estágio de amplificação. Então, às vezes, muito áudio aí no transmissor também faz com que a transmissão tenha muita oscilação de frequência. Transmissores que não são estabilizados por cristal de quartzo, eles têm esse problema mesmo. Ok, tranquilo. Vamos ligar então o aparelho, deixar ele tocando a música. Vamos ligar o meu transmissor aqui. Eu recomendo você usar cabo IRG95 ou qualquer outro aí que não tenha tanto problema com frequência e tal. Então vou ligar o rádio que está ali do lado. Como vocês podem escutar, então, meu rádio já está sintonizado em 104 FM. E eu vou reduzir para 98 FM e vou fazer o ajuste. Como vocês podem notar, ele não tem tanta alteração porque ele já está bem regulado, o filtro. Mas eu vou pegar aqui na bobina principal. Mas se eu pego no transmissor assim em geral, ele não sofre alteração no som. Só quando eu pego mesmo pra valer, mas eu chegando perto não. Parei a música. Talvez se você tiver esse cabo aqui, pessoal, tá vendo no vídeo, eles são de cores trocadas mesmo, mas o cabo tá aqui, como vocês viram. O que tá tocando lá é meu rádio. É muito difícil você chegar numa configuração bem próxima assim, com o teu transmissor mesmo ele sendo simples. Geralmente se montar ele vai fugir muito. Então no vídeo passado eu já passei a configuração bem certinho para deixar ele bem perfeito. Eu vou descer a frequência lá no meu rádio e vou começar a fazer o ajuste aqui. E só estou utilizando um trimmer. Eu vou dar um play na música e com o meu bastão aqui comprido, eu vou fazer o ajuste porque se eu pegar na ponta da fenda aqui, vai ter muito problema com capacitância, o campo elétrico do meu corpo e não vamos conseguir fixar a frequência corretamente. Vamos dar um play aqui. Vocês viram que no volume mais baixo ele ficou bom? Em 98 ele já está pegando porque a frequência ela está oscilando demais em várias frequências de rádio. Vamos regular agora aqui. Mesmo assim, bem longe, ele ainda consegue ter o efeito de capacitância. Como vocês puderam ver, chegou então a frequência bem perfeita. Talvez para você estar regulando melhor, você tenha que colocar fones de ouvido no aparelho celular, os cabos do celular e do fone não muito perto do transmissor, e você estar regulando com mais perfeição para deixar numa frequência. As outras duas do lado é um pouco com ruído para a central ficar boa. Então 98 FM. O que eu quis dizer é o seguinte: nós temos três frequências, 98, 97.9 e 98.1. Então o que deve acontecer? Nós devemos fixar a 98 e as outras vai tocar mais com ruído. Então se você colocar o celular,
o fone de ouvido você consegue ter uma perfeição na regulagem melhor. Mas não que aqui não fique bom também, mas ele pode ficar ruim quando você utilizar um aparelho PLL. Vamos usar um play aqui e vocês vão ver que ficou bem estável mesmo. Só quando eu pego nas bobinas principais aqui, que ele sofre alteração, é lógico, porque é o que está causando a indutância. Não sei se vai ficar bom o áudio do rádio no final. Vamos mostrar a antena agora, que é o principal. Nós podemos pegar no plano terra, como vocês podem ver, que não vai aparecer ruído nenhum no rádio ali. Agora na ponta do plano terra, agora nós vamos pegar no irradial, no irradiante. Agora vamos pegar na parte de cima. Então, como vocês puderam ver, ficou bem ajustado o meu transmissor. E na ponta do irradiante da antena deve sair, então, no caso, é o sinal DRF, bem lá na ponta da antena mesmo, galera. E essa antena aí é muito boa. Vou pausar aqui minha música. Então é isso aí, algumas dicas aí para vocês. Como vocês puderam ver, ficou muito bem estabilizado. E se você quiser também um transmissor desse, até transmissores mais potentes aí para estar montando uma pequena rádio comunitária, eu vendo apenas o circuito feito em madeira, como o cliente quis. Ele falou que nunca tinha visto um circuito assim, gostou e quis adquirir um. E se você quiser também placa aí de fenolite, uma coisa mais profissa, montado na caixa também, com bateria ou fonte estabilizada, nós podemos também fazer um orçamento para você. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.